Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 29, após as leituras, agora vamos ao Evangelho. E vamos continuar até o dia da eleição fazendo o link, entre o Evangelho de Deus, a mensagem de Jesus Cristo e o momento atual da nossa política. Porque fazermos essa interpretação, buscarmos esse entendimento e sempre com o livre-arbítrio, deixando que cada um também possa ter a sua própria compreensão, se faz necessária para aí dar os nossos próximos passos com mais firmeza, tendo em vista que cada um é responsável por seus atos. Já digo que não representa nenhuma religião, nem também nenhum partido político, mas considero importante ambos os aspectos, tanto político como religioso. E vejo no Evangelho esse meio o qual deve ser observado para decisões de ambos os lados, tanto no lado humano, físico, político, como no lado espiritual, divino, ensinado do nosso Jesus Cristo. Me sinto preparado para ambos. Você que ouve pela primeira vez o Evangelho, me sinto preparado por já ler o Evangelho há mais de 6 anos, nessa meditação diária. E, politicamente, por já ter exercido cargo público. Eu fui o vereador mais votado da minha cidade, fui candidato a prefeito também, fui pré-candidato a deputado estadual. Logo, esses 14, 16 anos de vida pública me fizeram com que eu pudesse conhecer o sistema por dentro e por fora. Sendo assim, eu consigo falar com propriedade o que digo. O Evangelho de hoje é segundo São Marcos, diz o seguinte: naquele tempo eu disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônio em teu nome, mas nós os proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida eterna com uma só mão do que ter nas duas e ir para o inferno. Se teu pé te levar a pecar, arranque-o. E é melhor entrar na vida com um só pé do que todos os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que ter os dois ser jogado no fogo do inferno, onde o fogo nunca se apaga. Jesus faz uma crítica forte aqui ao pecado e também faz uma defesa daqueles que, apesar de não seguir o grupo dele naquele momento, mas estava com ele. Ou seja, quantas igrejas tem hoje em dia, não necessariamente para estar no caminho de Jesus Cristo, esse Evangelho nos mostra, precisa estar dentro de nenhuma dessas igrejas. Basta que tenha fé no nome dele e que haja segundo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os seus ensinamentos. É o que nós fazemos todos os dias. E Jesus aqui, quando foi procurado por seus discípulos, disse: olhe, não os proíba, porque se faz em meu nome é porque é nosso amigo. E aí no final do Evangelho vem esse pedido para vermos, tenhamos um olhar para dentro da gente. Ele faz referência ao braço, à perna e o olho, que são os instrumentos que geralmente a gente utiliza para cometer os maiores pecados. Então, assim, cabe aqui uma reflexão sobre onde que está o nosso maior problema. É no olhar invejoso, no olhar de usurpação, no pegar, ou seja, não passar a mão no que não é nosso, no correr, no andar, caminhar para lugares e ações que nos levam a errar também, a pecar, se for que ele nos é claro. Ele nos é claro no sentido dessa forma tão rígida, é dizer assim: olha, observe bem o que fazes para que não morra fazendo isso que é errado e ser jogado do inferno. Essa espécie de parábola que Jesus sempre fala no Evangelho é para nos chamar a atenção de uma forma bem clara, de como nós devemos reagir. E trazendo isso para a vida pública, eu diria que nossos representantes e também candidatos a representantes, eles utilizam muito do pecado do olho, da mão, da perna, e da fala, da boca, O que é que eu diria? Veja,
nos dias de hoje todos querem vender santidade, todos resolvem todos os problemas, e nenhum se lembra da sua vida passada onde estava envolvido no meio das corrupções, né? E aí cabe à sociedade fazer esse julgamento, não esperar que eles façam. Seria bom se cada um fizesse, mas cabe à sociedade fazer. Sempre olhar para o que foi a vida da pessoa antes, para o que ela está dizendo hoje. Se na vida dela antes, eu vendo alguns vídeos de alguns candidatos falando que não compra voto, o voto deve ser consciente, vai fazer melhor, que é contra os cargos públicos tudo preenchido com nepotismo. Mas veja, a gente olha para o passado e vê todos eles praticando nepotismo quando tiveram oportunidade. Ou seja, nepotismo é você colocar só os seus familiares dentro dos maiores cargos, enfim, ao seu redor. E não fazer, por exemplo, seleções para escolher os mais técnicos, né? Em detrimento também de colaborar, né? com todos, mas sempre buscar algo mais técnico. E aí a gente percebe que tudo bem ter feito, né? O pecado de cada um, mas depois falar que não vão fazer, que acha errado fazer, se já participaram. Olha a inconsistência, né? Ou então você criticar aquilo que você já praticou também, será se antes de fazer essa crítica procurou fazer uma reflexão e corrigir-se integralmente, ou se está fazendo crítica só para conseguir acesso ao poder de outros meios, entende? Ou seja, quando acontecem esses casos nos municípios, nas várias eleições de todos os municípios aí, o que é que nós devemos fazer? Se nós vemos só os candidatos nesse perfil, é melhor justificar o voto do que colocar de que apoiar um sistema fracassado. É melhor justificar o voto do que apoiar um sistema fracassado. E, mas eu conheço um que não é desse jeito, que é uma pessoa honesta, íntegra, bons propósitos, representante do povo. Se você conhece esse, vote. Ajude ele a continuar, porque ele vai ser uma pessoa a ajudar a melhorar o sistema. Mas eu digo, pelo que eu conheço, esse aí é um no meio de 1000. Ou seja, nem todos os lugares têm. Portanto, a gente precisa dar um voto também de protesto ao sistema, para que o sistema no Brasil todo possa ser modificado. A gente já deu caminhos para a modificação do sistema, né? Cota para que todas as classes tenham sua representação, por exemplo, 50% das vagas livres, outras 50% para se ocupar apenas pelas classes médias e baixas, obrigatoriamente. A situação do voto ser livre, porque o voto sendo livre, quem paga pelo voto não tem a certeza de que o eleitor vai ir para a urna, o eleitor não é obrigado, não vai sofrer sanções se não for. Logo, nós vamos forçar que os candidatos tenham o melhor poder de convencimento para poder os eleitores ir para a urna. O melhor poder de convencimento deve significar mais capacidade técnica, mais representação pública, mais ideias de realmente aperfeiçoamento do sistema. E depois disso, a seleção através de formação, né? Ou seja, um ano antes das eleições, ter aquela capacitação com todos aqueles pretensos candidatos, e apenas quem atingir 70% do curso feito, das atividades a serem desenvolvidas, dentro das atribuições que vão ser desenvolvidas nos cargos, caso sejam eleitos, é que vão poder receber autorização para disputar as eleições. Ou seja, automaticamente nós vamos ter já pessoas mais técnicas, mais qualificadas, ganhando a eleição para exercer os cargos públicos. E isso faz uma transformação extraordinária, porque os recursos públicos iriam ser melhor utilizados e as pessoas iriam ser melhor representadas também. Mas não é isso que acontece, não é? O sistema ele quer viver desse atropelo, dessa pobreza de qualidade. O Poder Judiciário não é desse jeito, nem indicação de juízes não pode mais, tudo concurso público. O Poder Executivo, concurso público. As empresas do comércio só contrata quem tem qualificação técnica, mas a política é essa bagaceira. Isso precisa ser colocado no final. E uma das formas que a gente pode forçar o sistema a fazer isso é nos lugares, nos municípios onde a gente não se vê representado por ninguém,
é votando o voto do protesto, o voto em branco, porque esse voto vai ter o poder de dizer ao sistema que a gente não concorda da forma que está, que ele precisa se reorganizar, se reagendar, para que a sociedade possa realmente se envolver. Ou o sistema mesmo se atualiza, ou a gente força por outros meios essa atualização. Mas no início, precisamos dar esse recado ao sistema, que é o voto em branco. O voto em branco confirma o voto de justificação, o voto que nos coloca dizendo ao sistema que a gente não concorda com ele. Mas mais uma vez eu digo, se você tem algum candidato que você acha que está adequado para a representação, vote. Cosme, meu candidato está adequado porque ele me deu um emprego, então eu vou votar nele. Eu tenho dito o seguinte: quem vota por dinheiro, por trabalho, vote, dê sua palavra, preste conta a Deus, não vai ser eu que vou julgar ninguém. Né? Cada um faz o que quer. Nos seus erros, a natureza divina vai fazer os julgamentos. Nos seus acertos, ela vai lhe dar a recompensa. O que eu digo é o seguinte: que quebrar o livre-arbítrio, você quer quebrar seu livre-arbítrio, quebre. Então, questão sua com a natureza divina. Lembre-se que é pecado quebrar o livre-arbítrio. Agora, colaborar que os outros também quebrem o livre-arbítrio é um pecado mais doloso, mais danoso, porque você está fazendo com que pessoas se prejudiquem através das suas ações. Ou seja, se você quer se corromper, se vender ou apoiar porque você está com trabalho, com dinheiro de algum candidato, faça isso você. Mas eu não aconselho a influenciar os outros a fazer a mesma coisa, porque você estará colaborando, além do erro do próprio candidato, né? Vai estar colaborando também a fazer outras pessoas errar, induzir ao erro outras pessoas é crime, inclusive espiritualmente, né? Bom, mas aí não sou eu também que vou julgar nada, mas as consequências sempre vêm. Mas cabe o alerta, né? Portanto, nessa reta final aí de eleição, faltando poucos dias, todo mundo querendo comprar os votos agora porque não tem capacidade de conquistar, de mostrar na sua vida pregressa ações positivas, honestas, verdadeiras, que lhes habilite a poder fazer com que as pessoas vão voluntariamente. Aí quem quiser ganhar a eleição vai entrar na compra de voto com força para não perder as vagas, né? E aí, minha gente, vemos um pelos outros fazendo a nossa parte. Essa eleição ela começou fria, está fria ainda em muitos cantos, e o melhor caminho para nós protestarmos ao sistema é continuar com ela gelada, porque se deixar seduzir por vantagens e promessas que só vão até o dia da eleição é querer viver a vida toda cometendo os mesmos erros. Então cabe a escolha de cada um. Peçamos a Deus sabedoria, sigamos em paz, hoje e sempre. Amém.